Durante a Primeira Guerra Mundial, Hitler ficou internado no hospital por conta de um ataque com gás mostarda. Ali, ele se inteirou de algo que, segundo ele, foi a maior decepção da sua vida. A Alemanha havia perdido a guerra. Mais tarde, Adolf Hitler culpou os judeus, e argumentando a respeito de uma tal facada nas costas. Hitler voltou para Munique após a guerra, uma Munique que estava muito diferente de quando ele havia partido para a guerra. Havia um governo socialista no poder. E aí, pessoal, como Hitler lidou com tudo isso? Esses são os temas do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Juliane, você está no canal Vai Veja, eu falo aqui de história e literatura. Se você gosta desses temas, se você gosta aí dos vídeos do canal, se inscreva por favor, veja se você está inscrito, tá? Por gentileza, às vezes a gente acha que está inscrito e não tá, então dê uma olhada. Peço aí o seu like, deixa o seu comentário, né? Essas coisas que vocês sabem que são muito importantes, tá certo? Pessoal, eu estou fazendo vários vídeos a respeito do Hitler, tá? Então dê uma olhada ali na nossa playlist nazismo, dê uma olhada na playlist Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, se você tiver interesse, né, veja os outros vídeos também. Eu vou deixar na descrição do vídeo, pessoal, os livros que eu utilizei, tá, para compor esse vídeo aqui. Então são esses aqui, Hitler, Kirchhoff, Hitler também do Joachim Fest, aliás, tá bom? Então eu vou deixar aqui, vou deixar o link da Amazon, caso vocês queiram, né, adquirir esses livros, eu peço, por favor, para vocês utilizarem esses links, tá bom? Uma pequena comissão vem aqui para o canal, você não paga nada mais por isso. Também vou deixar a chave Pix, caso alguém queira fazer alguma contribuição financeira para o canal, para eu continuar aqui falando sobre história e literatura no YouTube. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Em 10 de novembro de 1918, Hitler ficou sabendo da, entre aspas aqui, mais terrível constatação de sua vida. Relembrando, pessoal, Hitler estava no hospital, ele ficou cego, né, após um ataque com gás mostarda. Um capelão chegou na ala em que ele estava e falou que uma revolução tinha acontecido e que a república havia sido proclamada. O capelão também explicou que a guerra estava perdida para a Alemanha. E olha só o que Hitler escreveu, abre aspas. Bruscamente, a noite invadiu meus olhos. Tateando e cambaleante, voltei ao dormitório, me atirei sobre o leito e enfiei a cabeça que estava estourando no travesseiro. Desde o dia em que me vi inclinado sobre o túmulo de minha mãe, jamais voltara a chorar, mas agora me foi impossível outra coisa. E aí, pessoal, em 21 de novembro de 1918, 2 dias após ele deixar o hospital, Hitler estava de volta em Munique. Ele estava se aproximando dos 30 anos de idade, sem instrução comprovada, ele era autodidata, né? Não tinha carreira e nenhuma perspectiva. O governo revolucionário da Baviera, na forma de um Conselho Nacional provisório, estava nas mãos dos social-democratas e dos integrantes mais radicais do Partido Social-Democrata Independente da Alemanha, o SPD. O ministro-presidente Kurt Eisner era um radical de esquerda e era judeu. O objetivo, pessoal, dessa revolução era criar um sistema socialista no estilo soviético. Vários líderes revolucionários eram judeus. Alguns eram originários do leste europeu com conexões com os bolcheviques. Tem um vídeo aqui no canal, pessoal, chamado O Mito do Judeu Bolchevique, tá? E aí eu tenho que explicar novamente para, né, não é todo mundo que assiste todos os vídeos e tal. Nem todos os judeus eram comunistas, né? Havia muitos judeus que eram, na verdade, sionistas. Havia sionistas de esquerda e de direita. E aí, pessoal, esses sionistas faziam muita frente aos judeus comunistas. Havia muita disputa entre as duas ideologias, certo? E aí, pessoal, enfim, havia judeus liberais também.
E a propaganda contra-revolucionária e a propaganda nazista utilizaram bastante a figura do judeu comunista, né, para dizer que os judeus dominavam o comunismo e tal. E aí depois eles também tinham que justificar os judeus de direita. Aí eles falaram também que os judeus dominavam o capitalismo. Enfim, os judeus dominavam tudo, né? Mesmo ideologias opostas, né? Como o liberalismo e o comunismo. Enfim, aí a propaganda começou a trabalhar muito isso, né? Muito bem, pessoal. Kurt Eisner militou pela paz durante a Primeira Guerra. Os comunistas, eles eram contra a guerra, né? O que eles diziam? Eles diziam que era proletário matando proletário e que os proletários tinham que mirar na burguesia e não em outro proletário, como o proletário inglês, alemão, russo, entende? Então vamos lá lembrar do Marx. Proletários de todo mundo, univos, né? Contra quem? Contra a burguesia. Então, e aí, o que nós tivemos na Primeira Guerra Mundial? Proletários russos, proletários ingleses, cada um lutando pelo seu, proletários alemães, cada um lutando pelo seu país, né? E o fomento do nacionalismo, né? E isso ia de encontro com a ideologia comunista. Tudo bem? Aí, pessoal, o que acontece? Tudo isso aí se encaixou perfeitamente na narrativa da punhalada nas costas, que viria depois. Os nazistas começaram a propagar a ideia de que os judeus deram uma punhalada nas costas dos alemães ao pregar a paz. O governo provisório de Kurt Eisner foi desde o início uma coalizão muito instável, composta pelo Radical Partido, né, o SPD, e o mais moderado, o Partido Social Democrático da Alemanha, que é o SPD, que nem queria uma revolução. E eles não tinham, pessoal, a menor ideia de como resolver os terríveis problemas sociais e econômicos que a Alemanha enfrentava. Kurt Eisner acabou sendo assassinado por um jovem aristocrata e a Baviera mergulhou num caos ainda pior. O fracasso inicial das tentativas de contra-revolução simplesmente fortaleceu a decisão de revolucionários comunistas ainda mais fanáticos, que tentaram uma revolução novamente. Esse governo, pessoal, durou pouco mais de 15 dias e acabou em violência e sangue. Esse governo de esquerda foi lembrado como um período, né, de pouca liberdade, grave escassez de comida, escassez de carvão e roupas, desordem e caos generalizados. Esse período ficou na memória popular como um período de terror, imposto por, entre aspas aqui, elementos estrangeiros, ou seja, judeus que estavam a serviço do comunismo soviético. Era isso que a propaganda contra-revolucionária pregava, né? E eles começaram a dizer o seguinte, que os judeus estavam ameaçando as instituições e as tradições, a propriedade privada e lançando a sociedade num caos. Assim surgiu a história da, entre aspas aqui, punhalada nas costas. Paul von Hindenburg, que era marechal de campo alemão, defendeu a teoria de que movimentos revolucionários de esquerda na Alemanha teriam apunhalado o exército pelas costas. Assim, ele tentou se eximir diante do parlamento de qualquer responsabilidade pela derrota alemã. Os nazistas posteriormente aproveitaram esse discurso para difamar a democracia e os judeus. Quando Hitler retornou a Munique, os quartéis estavam nas mãos dos conselhos de soldados. E aí, pessoal, ele passou a cumprir uma função de representante de sua companhia. Os deveres dos representantes eram a cooperação com o departamento de propaganda do governo socialista para transmitir material educacional aos soldados. Portanto, as primeiras missões políticas de Hitler aconteceram a serviço do regime revolucionário. No livro Minha Luta, Hitler passou rapidamente sobre essa sua experiência durante o governo socialista na Baviera. Ele teria de explicar o fato, ainda mais constrangedor, de seu envolvimento com a, entre aspas aqui, ditadura vermelha.
Em abril, os conselhos de soldados de Munique aprovaram novas eleições para representantes de quartéis, no intuito de garantir que a guarnição de Munique permanecesse fiel ao novo regime. Portanto, ele não fez nada para ajudar a esmagar o governo socialista da Baviera, como a propaganda nazista disse depois. Na década de 20, pessoal, havia rumores que, na verdade, Hitler se simpatizava com o SPD. O SPD era composto por social-democratas que não queriam a revolução, né? Então, pessoal, parece que ele se sentiu compelido a inclinar-se para os social-democratas durante aquele período, porque eles eram menos radicais, certo? Outros falam que foi por puro oportunismo. Em setembro de 1919, Hitler ingressou no Partido Alemão dos Trabalhadores. No início era um pequeno e insignificante grupo. Hitler disse que viu nisso, pessoal, uma oportunidade, pois em um grupo pequeno ele teria mais voz, ele teria mais espaço. Nesse período, Hitler fazia parte de um comando militar que passou a controlar Munique após a morte de Kurt Eisner. O partido foi fundado, o Partido Alemão dos Trabalhadores, né, foi fundado pelo ferroviário Anton Duskler e o jornalista Karl Haher. Ele assumiu também o departamento de propaganda do partido. O programa do Partido Alemão dos Trabalhadores exigia a unificação de todos os alemães numa grande Alemanha. Também exigia o fim do Tratado de Versalhes. Só quem tivesse sangue alemão ou bavariano poderia ser considerado cidadão. As diretrizes socialistas se concentravam na proposta da estatização de empresas e na exigência de participação dos lucros das grandes empresas. Também o partido pregava o combate à mentira política e melhorias na saúde da população. Hitler, quando chegou à liderança do partido, mudou o nome para o Partido Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores, abreviatura nazista. Esse pequeno grupo nazista arregimentou pessoas de todas as classes sociais e de várias tendências políticas. E aí, pessoal, no próximo vídeo, nós vamos conversar sobre o golpe fracassado da cervejaria, né, e a prisão do Hitler. E é aí que ele se consolida como político. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço novamente a sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicá-lo aí nas suas redes sociais, tudo é muito importante, tá certo? Um abraço e até mais.